Graças a paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus assim pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa que tem me ajudado, que tem sido assim minha ajudadora. Amém? Para dar início assim, vamos estar orando, pedindo assim a direção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Estarmos mais um domingo aqui reunidos, Senhor, para ministrar a Tua palavra, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, venha assim preencher o vazio, ó Pai, da nossa vida e que nós possamos, ó Pai, a cada dia aprender mais e mais com a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento, abre o entendimento do povo que está assistindo, ó Pai, para que venha compreender a Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, na aula passada nós falamos sobre angiologia, ou seja, o estudo dos anjos. Nós falamos sobre os anjos bons. Dessa vez nós vamos falar sobre angiologia, mas só que os anjos maus. Certo? Por que a importância da gente estudar sobre o nosso inimigo, Assim como existe anjos bons, existe também anjos maus. Se a gente for para a teologia, isso é chamado de satanologia. Aí você deve estar se perguntando, misericórdia, o que é isso? É o estudo sobre Satanás e os seus demônios. Hoje, os anjos caídos, ele é conhecido como os demônios e espíritos maus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente dar início assim à sua Bíblia, para a gente começar a nossa aula em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, que diz o seguinte. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, que diz o seguinte. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos ao cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu querido, é muito bom a gente conhecer o nosso inimigo. Aí você deve estar se perguntando, mas nós temos que conhecer o nosso inimigo? Sim, você tem que conhecer seu inimigo. Como é que você vai para uma guerra e você não sabe como é que seu inimigo ele luta? Como é que você vai para uma guerra e você não sabe a estratégia que o seu inimigo ele usa? Você tem que conhecer o seu inimigo para que você venha saber se defender e atacar. Amém? Meus queridos, o texto que a gente leu aqui, que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala que a nossa luta não é contra a carne, não. Que a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Para a gente entender melhor, a gente tem que voltar ao início de tudo. Que início de tudo é esse? No livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 11 ao 19, anote aí, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 11 ao 19, e no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 17. Vocês vão ver dois textos lá que diz o seguinte, no primeiro texto, que fala o seguinte, que fala que do querubim ungido da guarda, que ele permanecia no Monte Santo de Deus, de todas as pedras preciosas o cobria, até que no dia que achou iniquidade nele. O interessante é que o profeta Ezequiel ele começa, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Lá no livro de Isaías, da mesma forma, uma lamentação sobre o rei da Babilônia. Ali você vai ver, são dois textos que falam de duplo sentido, em Ezequiel e no livro de Isaías, que muda o enfoque para um ser celestial. O interessante, meu querido, que Lúcifer, ele participou junto com Deus da criação. Aí você se pergunta, mas ele é eterno? Não, ele foi criado na eternidade. Você vai ver isso, anota aí, Jó capítulo 38, no versículo 7, quando Jó ele argumenta com Deus e Deus pergunta para Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe como todo o universo é sustentado? E ele chega para Jó e começa a falar que a estrela da alva, juntamente com os anjos, estavam regozijando, estavam alegres com a criação.
com a criação. Aí no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 em diante, ele fala assim: ó, como caíste do céu, ó Lúcifer. Tem tradução que fala isso, mas tem outras que falam o seguinte: ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Tu que debilitava as nações, e tu dizia no seu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, acima do monte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo. Nessa pequena introdução aqui, para a gente entendermos melhor, vamos ver aqui o que é que o profeta Isaías e o que o profeta Ezequiel, eles não falam. Anota aí, por favor, anota aí. A queda de Satanás. Primeiro, Ezequiel fala que ele era o sinete da perfeição, cheio de formosura, querubim, ungido da guarda. Interessante, meu querido, que na aula passada, quando nós falamos de anjos, a Bíblia não fala de querubins ungido. Aqui fala de um querubim ungido, ou seja, classe una. Ele era separado para uma obra específica. Ele era separado pela obra específica. Ou seja, ele ficava no monte da congregação, ele tinha livre acesso até o trono de Deus e circulava entre outros anjos. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram, não, mas Lúcifer, ele era um ministro de louvor. Ele ministrava o louvor para Deus, meu querido. Eu até agora eu nunca encontrei na Bíblia que Lúcifer era ministro de louvor. Nós não podemos pegar algo que não está na Bíblia e colocar, não, ele era ministro de louvor, ele ministrava o louvor para Deus. Tem um versículo, né? Um versículo assim no capítulo 14, o versículo 11, que diz o seguinte, que os sons, harpas estavam sobre ele, mas não quer dizer que ele foi ministro de louvor, que ele ministrava o louvor, que ele era líder de louvor. Nós temos que aprender muito isso. Nós não temos que dar ao diabo aquilo que não pertence a ele. Ele hoje não tem mais esse nome de Lúcifer, que significa o portador da luz. Ele é conhecido hoje como o príncipe das trevas, enganador, mentiroso, assassino, homicida e pai da mentira. E pai da mentira. Aí muitas pessoas começam a pegar títulos, não, ele foi ministro de louvor no céu. A Bíblia não fala sobre isso. Eu já vi muitos pregadores falando sobre isso. É por isso que é bom você estar sempre na escola bíblica, para que você venha aprender e vocês examinar as escrituras, assim como o povo de Berea. Amém? Vamos ver lá, no texto de Isaías, no capítulo 14, olha o que é que ele fala, do versículo 12 em diante. Eu subirei ao céu, anote aí. Deus habita numa esfera, numa existência inacessível. As criaturas que a Bíblia chama de luz, os judeus chamavam de terceiro céu. Satanás estava disposto a alcançar a habitação que somente pertencia a Deus. Acima das estrelas porei o meu trono. Interessante que Satanás, o guardador do trono de Deus, ele queria tal posição. Ele queria o trono para si, para que pudesse ser honrado e adorado. No monte da congregação me assentarei. Meu querido, quando a Bíblia fala de monte, ela está se referindo ao governo. Monte, local de governo divino. Congregação se refere a Israel, ou seja, Satanás tem um propósito de guiar o povo de Deus. Subirei acima das altas nuvens. Refere-se o que nas escrituras? Satanás afirma com isso que vai colocar o seu trono acima do próprio Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Meu querido, o desejo de Satanás foi sempre de aposentar a Deus. Interessante, aí você deve se perguntar. Mas não, Péricles, por que Satanás ele pecou e Deus não destruiu ele na hora? Já que Deus é todo poderoso. Essa deve ser a sua pergunta, ou a pergunta de muitos que estão aí assistindo. Por que Deus não destruiu ele na hora? Não existiria o mal no mundo. Interessante como ele tinha livre acesso no livro de Ezequiel, no capítulo 28, se eu não me engano, o versículo 16, fala que ele, por causa do comércio dele, ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Quer dizer o quê? Lúcifer vendia o quê? Que comércio foi esse? Às vezes você pensa, não, mas Lúcifer vendia carro, vendia casa, ele vendia prestação? Não. Ele vendeu o argumento dele para os outros anjos. Por que os outros anjos acreditaram nele? Porque até aquele dia os anjos nunca tinham ouvido uma mentira no céu. Nunca tinham ouvido uma mentira no céu. O interessante é que os anjos acreditou na lábia dele, porque a rebelião foi diretamente contra Deus, aqueles anjos se colocaram contra Deus, e Deus, não, eu não vou destruir ele não vou destruir eles agora não. Eu vou aprisionar eles aqui, no nosso tempo.
Foi por isso que eles foram lançados por terra aqui. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4, fala bem assim, que ele, com a sua cauda após si, levou a terça parte das estrelas do céu. Ali, aquelas estrelas do céu, ali se refere a anjo. De cada 3, um desceu com ele. Um desceu com ele. Aí no versículo 7 do capítulo 12, você vai ver João, ele relatando, ele diz o seguinte, e houve batalha no céu, ó, Miguel e os seus anjos pelejando contra a serpente, Satanás, e foi expulso do céu a antiga serpente. Ali, meus queridos, não vai ser algo que vai acontecer, foi algo que aconteceu na eternidade. O primeiro pecado aconteceu onde? Aconteceu no céu, aconteceu do céu. O interessante é que Ezequiel e Isaías, ele fala do orgulho de Nabucodonosor e o orgulho do rei de Tiro, comparando eles a quem? A Satanás. É por isso que eles mudam o enfoque e aqui com quem você parece? Você parece com esse anjo aqui, que é esse anjo querubim. O interessante é que há 10 anos atrás eu estava treinando e estava passando uma música que a cantora ela falava o seguinte, que a maior sorte grande dela foi ele ter caído do céu, meu anjo querubim. Aí Jesus ele fala, errais não conhecem nas escrituras e não o poder de Deus. Aí quando você vai examinar as escrituras, você vê que o anjo querubim que caiu do céu foi Satanás. O anjo querubim, a Bíblia não fala que se caiu outros querubim, a Bíblia não relata. Mas o único anjo querubim que caiu do céu foi Satanás. Aí você pensa, rapaz, você é um anjo que caiu do céu. Misericórdia! O anjo que caiu do céu foi Satanás e os seus demônios. E eles vieram para cá, Deus aprisionou eles aqui no nosso tempo para quê? Para que o ser humano saiba que Deus ele fez todas as coisas. Ele fez tanto uma como a outra. Mas isso não quer dizer que a aflição que o ser humano passa é culpa de Deus, não. Isso aí já é um estudo para a próxima aula, que fala quando Adão ele quebra a aliança eterna, quando ele desobedece a Deus. Aí essa serpente ele vem, o diabo na forma da serpente, e ali engana Eva e o mal entra no mundo. Meus queridos, estão entendendo até aqui? Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos falar aqui do caráter dele, o caráter e a sua obra. Primeiro, anote aí, o seu caráter dele. Vamos definir o seu caráter. Sagaz, orgulhoso, aparentemente muito bonito, essencialmente mau, mentiroso, violento, ambicioso e assassino. Eu poderia passar aqui a manhã toda falando só sobre o caráter dele, mas aqui eu vou tentar resumir o máximo aqui para que meus queridos venham assimilar melhor isso aí. Quando a gente estiver em sala de aula, a gente vai tirar todas as dúvidas que você quiser, e pode rever essa aula novamente para a gente tirar todas as dúvidas em sala de aula. O seu caráter, agora a sua obra. Vamos lá, agora o caldo vai esquentar. Incita as pessoas a renunciar a Deus, perverte e distorce as escrituras, põe-se contra a obra de Deus, impede o evangelho, opera milagres, perdeu sua posição e está sob o juízo por ter se rebelado contra Deus. Eu vou repetir. Sua obra incita as pessoas a renunciar a Deus, perverte e distorce as escrituras, opõe-se contra a obra de Deus, impede um evangelho, opera milagres e perdeu sua posição, está sob o juízo por ter se rebelado contra Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então vamos lá, meus queridos, agora passear um pouco na Bíblia, falar da obra dele, da obra de Satanás. Ele é enganador, anota aí, enganador, mentiroso e assassino. João, capítulo 8, versículo 44. O que é que Jesus ele fala? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo.
querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí você fala, ele foi homicida de que início? Foi quando Caim matou Abel. Jesus está se referindo a Caim, que pertencia ao maligno. Interessante, meus queridos, porque é o seguinte, lá no livro de 1 de João, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, fala que há dois tipos de pessoas no mundo. Quais são os dois tipos de pessoas? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí você, misericórdia. Os filhos do diabo são todos aqueles que andam na vontade da carne, todos aqueles que satisfaz a concupiscência da sua carne, todos aqueles que faz a vontade de Satanás. Aí você deve estar pensando, não, mas eu não faço a vontade do diabo. Rapaz, isso não sou eu que vou julgar. Julgue-se cada um a si mesmo, pelas suas próprias atitudes, você vai saber a quem você está servindo. Enganador e mentiroso. Lá no Atos 13, 10, anota aí. Atos 13, 10. Olha o que é que Paulo ele fala. Filho do diabo e inimigo de tudo, que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Os retos caminhos do Senhor. Outra referência, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que fala que Satanás ele se transforma em anjo de luz e os seus demônios em ministro de justiça. Meu querido, você já viu alguém que já morreu? Algum parente seu, algum conhecido? Você já, meu irmão, falou comigo, minha mãe, meu pai falou comigo. Foi que era algo que só eu sabia, eu e eles. Não é. Você sabia quem foi que apareceu ali para você? Foi um demônio na figura de um parente seu. Lá em Hebreus 9:27 está escrito o seguinte: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Lá no livro de Jó, no capítulo 7, se não me engano, versículo 10, assim como a nuvem passa e se desfaz, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, jamais tornará a sua casa. A sua casa. Meu querido, eu quero dizer para você, se Satanás ele se transforma em anjo de luz, por que ele não vai aparecer em forma de um parente seu que já morreu? Por quê? Ele tem o poder para fazer isso, para manipular as pessoas. Você quer ver uma coisa? Um camaleão. Um camaleão, se ele chegar numa parede branca, ele se camufla ali da cor da parede. For na cor vermelha, também. Depender do ambiente. Agora, na sua essência, ele deixou de ser camaleão? Ele não deixou. É a mesma coisa o inimigo das nossas almas. Para um, ele se manifesta de uma forma. Para outros, ele se manifesta de uma forma. Tem uma seita aí que o líder dessa seita, quem apareceu para ele foi um anjo. Um anjo anunciou para ele que era para anunciar um outro evangelho. O outro evangelho, porque todas as igrejas estavam erradas e ele ia fundar a igreja certa. Olha o que é que Paulo ele fala em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Ou que nós mesmos, ou que um anjo desça do céu, que anuncie o outro evangelho, no qual nós já temos anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Meu querido, se um anjo do Senhor aparecer para você e falar, ó, a Bíblia está toda errada, precisa ser completada, eu venho aqui dizer para você, pode repreender, mandar ele para o quinto dos infernos, porque isso é demônio. Isso é demônio porque a Bíblia já está selada, meu querido. Já está selada. Ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio desse livro aqui, porque serão acrescentados os flagelos escritos nesse livro. Meus queridos, já estão entendendo aí? Já estão entendendo como ele é astucioso, enganador? Aí vem na forma do parente seu, igual aconteceu com a vizinha minha. Chegou, ei fulano, meu filho apareceu e falou que era pra gente parar de brigar, porque ele estava indo para um lugar muito escuro e ainda pediu, mãe, acenda a vela para mim, para iluminar meu caminho. Meu querido, ó, o crente ele não precisa de vela nenhuma para iluminar o caminho. Lá em João 8:12, Jesus ele falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca andará em trevas. Meu querido, quando você morrer, não vai precisar de vela nenhuma para iluminar seus caminhos. E é Jesus que vai iluminar seus caminhos, ele vai mandar os anjos dele vir buscar você até as moradas eternas. Amém? Vamos prosseguir? Satanás também, ele é líder dos falsos profetas.
líder dos falsos profetas. Em 1 Timóteo, anota aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante diz o seguinte, que nos últimos dias muitos apostatarão na fé, seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. A pergunta é, os demônios podem ensinar? Com certeza absoluta. Satanás é um ser poderosíssimo, inteligente e estrategista. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aí às vezes você fica brincando, um demônio vagabundo desse, eu dou na cara dele, deita, se ajoelha, corre. Vá brincando, irmão. Eu não estou dizendo aqui que você tem que supervalorizar, não, mas você também não tem que desprezar, não. Meu querido, ele não dorme. O inimigo das nossas almas, ele não dorme. Se você der uma brecha, ele vai entrar e vai lhe arrebentar. Você quer ver uma coisa? Se ele sabe que você gosta de macarrão nada, você acha que ele vai botar um prato de minhoca para você? Ele vai botar para você uma bela lasanha, ainda vai pegar aquela coca bem geladinha, com limão e gelo. Aqui, tome aqui, coma e beba. É desse jeito que ele vai fazer. Ele não vai aparecer para você, já que você já está conhecendo tudo isso aqui, ele vai aparecer para você de chifre, cauda e de tridente. Não, ele vai aparecer uma pessoa mais bela possível. Você já viu o ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. É por isso que nós temos que pedir discernimento a Deus. Discernimento. Que discernimento é esse? Discernimento de espírito. Meu querido, uma vez eu estava na igreja, um culto de quarta-feira, que para mim é um dos melhores cultos que tem. Às vezes a pessoa que nada, tem pouca gente, meu irmão, é um dos melhores cultos que tem. Eu não estou dizendo que os outros não são bons, os outros são bons, mas esse que é especialmente assim da pessoa de buscar, da pessoa estar orando, de pedir a direção de Deus. Tinha um rapaz perto de mim, e na hora ele começou a falar em línguas estranhas. Eu estava de olhos fechados, e ele ali orando, né? Línguas estranhas, quando eu olhei para ele, ele se manifestou. Era um demônio. Você sabe como era o nome desse demônio? Caboclo lírico, ou seja, que fala em línguas estranhas, meu irmão. O demônio também fala em línguas estranhas. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, né? Toda pessoa que fala em línguas estranhas que você vai dizer que a pessoa está endemoniada. Não, estou dizendo para você buscar discernimento de espírito, porque Deus ele vai dizer para você que é o que não é. Porque na mesma hora ela ficou lá e saiu em nome de Jesus, saiu liberto, e hoje ele é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Às vezes você vê uma pessoa tá ali, falando em línguas, você, é de Deus. Às vezes o diabo está lançando até um encantamento ali. Eu não estou dizendo que não pode ser. Eu estou dizendo que o diabo ele usa também desses artifícios. É por isso que Paulo ele escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Irmãos, não ignoramos os seus ardis. Paulo conhecia. Paulo, rapaz, eu sei como é que ele luta. E eu estou ensinando a vocês. Cuidado, porque assim como Eva foi enganado pela serpente, eu receio que muitos de vós sejam enganados pelo diabo, se aparte da simplicidade de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão sendo enganadas pelo diabo através de todo o vento de doutrina. Sendo doutrinado aí pela internet, não usa mais a Bíblia, que a Bíblia está incompleta, que a Bíblia não é a palavra de Deus, A sua obra é o quê? A sua obra é distorcer as Escrituras. Veio para distorcer as Escrituras. Meu querido, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui. Líder dos falsos profetas. Ele aflige os seres humanos. Anota aí a referência. Lucas 13:16. Olha o que é que diz. Então essa mulher, uma filha de Abraão, quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Imagina aí. Meu querido, eu já vi muitas pessoas, rapaz, eu fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada. E a pessoa doente, rapaz, isso aqui é o quê? Não, você não tem nada, ou seja, isso aí são coisas espirituais. Coisas espirituais só é vencida no mundo do espírito. Você pode ir para médico, você pode ir para o que for. Só pode vencer com armas espirituais, como a gente leu em 1 Coríntios 10:3. Com armas espirituais. Armas espirituais, aquelas para destruir o quê? Fortalezas.
e todo aquele que se levanta, e tudo aquilo que se levanta contra nós. Amém? Ele é acusador dos nossos irmãos. Acusador dos nossos irmãos. Você vai ver no livro de Jó, ele acusando Jó, no capítulo 1, do versículo 6 a 11, e no capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Você vai ver isso aí, ele acusando Jó. Ele resiste aos santos. Como assim Satanás resiste? O que é que Paulo ele escreve para a igreja de Tessalônica? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18. Olha o que é que Paulo ele diz. Quiséssemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Imagina aí, meu irmão. Você acha o quê? Que você está lutando com alguém fraquinho? Você vê, ó, ele impediu o apóstolo Paulo. É você, mas quem era o apóstolo Paulo, meu irmão? Esse homem aqui, ele disse o seguinte: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Esse cara aqui foi o maior missionário que o mundo já teve. O maior missionário que o mundo já teve. E Satanás esbarrou o caminho dele para que ele não fosse pregar em tal lugar. Imagina aí. Ah, então quer dizer que ele não tem todos os poderes do lado dele? Sim, mas Deus faz como ele quer. Como ele quer como? Como o diabo quer? Não, como Deus ele quer. Deus ele quer. E Paulo ele falando, irmãos, eu quis 2 vezes, mas Satanás me impediu. Porém, nos impediu de ir. A Efésios 6,12, ele fala o quê? Que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Anota aí outro tópico. Tenta a humanidade a pecar. Ó, tenta a humanidade ao pecar. Lucas 22:31. Olha o que é que Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, ó, como um trigo. Como trigo. Lucas 22:31. 2 Coríntios 4:4 fala o seguinte, que o Deus desse século, ou seja, Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. Ó, meu irmão, como eu já falei numa aula passada, ele trabalha onde? No entendimento aqui, ó. Ele tenta a humanidade a pecar contra Deus. Amém? Vamos lá. Devemos resistir ao diabo. Como assim resistir ao diabo? Efésios 4:27. Coloca aí outro tópico. Devemos resistir ao diabo, a Satanás. Devemos resistir. Efésios 4:27. O que é que está escrito em Efésios 4:27? Não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. 1 Pedro 5:8. Seja sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, vive em derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, como diz no Salmo 34:7. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Como assim dá brecha para o diabo? Não deis lugar ao diabo, meu querido. Muitas das vezes nós damos brecha sem conhecer as escrituras. Quer ver uma coisa? Eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo aqui gostam de filme de terror. Não gosta? Pronto. Você está abrindo uma porta para Satanás entrar dentro da sua casa. Dentro da sua casa, através de filmes de terror. Você acha o quê? Que aqueles autores de filme, eles receberam inspirações de quem? Para fazer aquilo ali, para fazer aqueles cenários, aquelas cenas ali. De quem? Eu vou contar uma história aqui, eu só não vou dizer nome aqui da pessoa aqui, ele sabe aqui que eu estou falando com a parente dele aqui. E o que foi que aconteceu? Essa parente desse amigo meu gostava muito de assistir filme de terror. Até que no dia que um demônio apareceu para ela e ela fingiu que estava dormindo. E o demônio, epa, eu sei que você está acordada. Eu vim aqui porque você gosta de assistir filme de terror. Aconteceu, meu querido, há anos, ó, eu não era nem cristão ainda. Eu não era crente ainda. E eu ouvi falar que um grupo de crentes assistindo um filme. Sabe qual era o filme? O Exorcista, de Emily Rose. Aquela da menina endemoniada que virava a cabeça. Sim, assistindo aquele filme. Sabe o que foi que aconteceu? Teve gente lá, os jovens assistindo, a menina ficou possessa, cheia de demônio, ligaram para o pastor, não quero nem saber, vocês que chamaram o demônio, vocês aí que tirem.
Vocês aí que tirem. Você sabe o que está acontecendo hoje? Muitos jovens dando legalidade. Tem um jogo aí, ó, que a internet tem ensinado. Um tal de Charlie, que pega uma folha de papel, 2 lápis em forma de uma cruz, bota assim, não, e começa a jogar, e começa a se movimentar o lápis. Aí fala lá uma palavra, Charlie, você está aqui, e o negócio começa a se movimentar sozinho. Um espírito ali, o jogo também do copo. Quantas pessoas já viram isso aí? Do tabuleiro, aquilo ali, das coisas mexendo sozinho. Eu vi casos na televisão onde as pessoas ficaram possessas, sabe para onde levaram? Para o médico. Não, que ela está com um distúrbio, tem que tomar um medicamento tal. Meu irmão, as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Aí vocês ficam dando brecha, dando legalidade. Satanás vai entrar e vai cirandar com vocês. Não dê nenhum tipo de legalidade. Isso aqui eu estou falando só em filme de terror, fora as outras coisas, né? Que o Satanás ele vai colocar pornografia, tudo aí, todo lixo, para que você venha se afastar da presença de Deus. Amém? Vamos lá. Outro tópico. Os ímpios são entregues a Satanás. Aí você, vixe, meu irmão, essa é forte. Meu irmão, estou dizendo que o caldo aqui começa a engrossar de uma vez ou outra. Vocês estão aqui para aprender. Os ímpios são entregues a Satanás. Salmo 109, versículo 6. Anote. Salmo 109, versículo 6. O que é que diz o salmista? Designe-se o ímpio para seu oponente, e à sua direita esteja o acusador. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, em 1 Coríntios, no capítulo... anota aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 5. Olha o que é que Paulo ele fala, que tinha dois elementos. Tinha dois elementos na igreja, chamado Hermineu e Alexandre, que estava ensinando doutrinas erradas e blasfemando. Sabe o que Paulo falou? Entregou a Satanás para ser destruído. Imagina aí. Esse falso irmão, você vê, está dentro da igreja. Não está falando aqui do ímpio, não. Está falando do irmão que está dentro da igreja. Blasfemando, né, Paulo? Ó, entrega a Satanás para ser destruído. Assim como no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5. Você sabe o que estava acontecendo lá? Um caso de incesto. O que é isso? Onde uma pessoa tem relação com um parente mais próximo. Que parente mais próximo foi esse? O cara estava tendo relação com a madrasta dele, com a mulher do seu pai. Aí Paulo, ó, rapaz, é no meio dos ímpios, se nomeia essas coisas aí. Esse tal que está fazendo isso aí, ó, pegue ele, entregue a Satanás para ser destruído e seu espírito seja salvo no último dia. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Os ímpios são entregues a Satanás. Agora tem uma esperança aqui, meu querido, para todos vocês. Vixe, você começou a falar, eu já estou todo arrepiado. Misericórdia, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Negócio todo arrepiado. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo. Satanás derrotado. Anota aí. Satanás derrotado. Romanos 16, 20. Olha o que é que diz. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. O que é que diz? Agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusas diante do nosso Deus, de dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, e não amaram a própria vida. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Satanás, ele já é um inimigo derrotado. Ele é um inimigo derrotado. Eu estou falando aqui não é para você ter medo dele, não. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. A única coisa que a Bíblia manda você fugir é você fugir da sua própria natureza. Isso aí vai ser algo para a próxima aula. Uma próxima aula para a gente dar sobre isso aí. Mas o diabo você tem que resistir. Você sujeita-se a Deus primeiro e resiste o diabo, que ele vai fugir de vocês. Amém? Você vê, Satanás derrotado. Os anjos, os demônios, como eu falei no início, eles não estão confinados. Como assim? Eles não estão aprisionados? Não. Só alguns. Como diz em Judas, no versículo 6. Só alguns anjos estão confinados.
Em Judas 6 fala bem assim: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Deus tem guardado em algemas eternas para o dia do grande juízo. Esses anjos aí são demônios poderosíssimos que vão ser soltos no dia do grande juízo para o quê? Cumprir o juízo de Deus. E eles não estão confinados. Meu querido, imagina aí se Deus abrisse os seus olhos espirituais e você fosse passando na rua. Aquela pessoa que você vê que anda na prática do pecado. Você sabe o que é que Deus ia mostrar para você? Eu vou lhe dizer aqui o que é que Deus ia mostrar para você. Essa pessoa que anda na prática do pecado. Um demônio ou vários demônios acompanhando essa pessoa. É você, misericórdia. Tem irmão que já está fazendo até o sinal da cruz. Misericórdia, irmão. Você está dizendo que você vai morrer. Misericórdia. Imagina aí, as pessoas, Deus abriu seus olhos espirituais e você vê a pessoa andando na prática do pecado e Deus, eu vou abrir seus olhos para você ver quem que está ali por detrás. Aí você ia ver um demônio ou vários demônios atormentando aquela vida daquelas pessoas. Aí você conversa, para isso está na Bíblia, está na Bíblia. Está na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha o que é que Paulo fala. Nos quais costumava viver, quando seguia o presente e ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Paulo, ele começa o seguinte, que antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós seguíamos o quê? Segundo o curso desse mundo, o espírito da potestade da onde? Do ar, que atua em quem? Que atua nos filhos da desobediência. Só relembrando para os irmãos, de 1 João 3, 7 em diante, que fala que há dois tipos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se aquela pessoa não obedece a Deus, ela obedece a Satanás. Amém? Vamos lá, nós já estamos terminando, meus queridos. Segura aí agora. Os demônios, eles são identificados com o quê? Com os ídolos. Você com os ídolos. Os demônios são identificados com os ídolos. Anota aí, Levítico capítulo 17, versículo 7. Olha o que é que diz, Levítico 17, 7. Diz o seguinte: não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, nos quais prestam culto imoral. Esse é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Anota aí outra referência, Deuteronômio 32, 17. Sacrificaram a demônios que não são Deus, os deuses que não conheceram, os deuses que surgiram recentemente, os deuses que seus antepassados não adoraram. Segunda Crônicas, anote aí, Segunda Crônicas 11, 15. Nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras, para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. 1 Coríntios 10, versículo 19 e 21. Depois eu vou dar uma resumida nisso aqui, que eu estou lendo aqui, vou dar uma resumida só para os irmãos entenderem. 1 Coríntios 10, versículo 19 ao 21. Diz o seguinte, anote. Meus queridos, eu quero que vocês anotem tudo. Vocês não estão aqui vendo uma pregação, vocês estão aqui assistindo uma aula. E eu estou aqui para aprender com vocês também. O que vocês puderem fazer para ajudar cada um de vocês, é bom de você pegar papel e caneta. Muitas das vezes a nossa mente, ela nos trai. Você pensa em falar uma coisa, mas rapaz, mas aquilo ali eu esqueci. Por isso que é bom ter tudo anotado, porque isso aqui é um estudo, não é uma pregação. Eu não estou aqui fazendo uma pregação para você. Eu estou aqui dando um estudo para os irmãos. Às vezes não é como os irmãos gostariam que fosse. Eu também não. Eu gostaria de ter um quadro aqui da gente estar pincelando alguns tópicos e estar na sala juntamente com vocês, que breve, em nome de Jesus, vamos estar juntos ali, dando risada um com o outro, aprendendo um com o outro e crescendo também em comunhão um com o outro. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 21. Olha o que é que Paulo fala. Portanto, que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam e oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Apocalipse, anota aí. Capítulo 9, versículo 20.
O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Meu querido, é forte isso aqui. Você sabe quem que está por detrás das imagens de escultura? Os demônios. Aí você, misericórdia, você já está ofendendo minha religião. Eu não estou ofendendo sua religião, meu querido, eu estou lhe ensinando aqui. E outro ponto aqui, você sabe quem foi que criou a religião? Foi Satanás. Que muitos falam assim, religião é religar o homem a Deus, mas só tem uma que leva o Pai, o Filho. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele que pode levar o homem a Deus. O homem a Deus. Olha para você ver, isso tudo, como eu falei, do camaleão, vai depender do ambiente para que ele venha se camuflar. Olha para você ver, depender do ambiente. Lá no Egito você vai ver o nome de vários deuses. Os romanos do mesmo jeito. Os gregos, os babilônicos, só mudaram de quê? De roupagem, mas são os mesmos deuses. Deuses assim, que os demônios estão por trás. O que é que Paulo ele fala aqui nesse livro de Coríntios? Ele fala bem assim, que o ídolo em si ele não é nada. Ele não é nada, mas aquele que oferece alguma coisa ao ídolo, ele não está oferecendo ao ídolo, e sim aos demônios. Eu quero dizer uma coisa aqui por meus queridos. Teve uma vez um irmão ele contando que ele deu a bênção ao diabo sem saber. Aí você, misericórdia, deu a bênção ao diabo sem saber, foi. Ele estava no candomblé e chegou lá e teve uma manifestação lá, né? Uma manifestação. Aí a mulher chegou, é seu pai que está aqui, dê a bênção para ele. E pai, dê a benção, foi dar benção, benção, pai. Aí você deve se perguntando, mas o demônio abençoou ele? Começou a falar um bocado de coisa lá que ele não entendeu. Ele falou, rapaz, e pai tá com raiva de mim? Vai para lá, vá. Olha para você ver como é a ignorância. Meu querido, nós antes estávamos cegos, mas hoje, ó, ele colocou o colírio santo dele nos nossos olhos para que nós possamos ver a verdade. A verdade, que você não venha ser enganado. Eu não estou dizendo aqui que você tem que bater de frente com um parente seu, você entendeu? Não, você tem que ensinar, assim como Jesus ensinava, assim como eu estou ensinando aqui para vocês. Eu não estou aqui falando de religião de ninguém, eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, do manual do fabricante. Amém? Para finalizar, anota aí esse tópico. Os demônios também creem. Mas você, vixe, misericórdia, os demônios também creem. Tiago 2,19. Tiago 2,19. O que é que diz lá? Você crê que Deus é um só? Fazem bem. Os demônios creem que tremem. Imagina aí. Os demônios fazem algo que a gente nem fazemos. Eles tremem, meu querido. Eles tremem. Às vezes nós só cremos e não trememos. Eles fazem tremer de terror. Anota aí. Mateus 8,29. Olha para você ver como eles creem na Bíblia. 8,29, endemoniado gadareno. Quando ele vê Jesus, ele se prostra, ele fala o quê? Mestre, Senhor, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo, ó, para você ver como ele sabe qual é o futuro dele, que é o lago de fogo que queima com enxofre. Mateus 8,29, outra referência aí. Atos 16,17. Atos 16:17, aquela jovem adivinha, quando viu Paulo e Silas, ó, aqueles homens ali são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso por vários dias. Aí Paulo, ó, cala-te e sai dela. E aí o lucro dos seus senhores foram embora. Atos 19:15. Meu irmão, essa passagem aqui de Atos 19:15 é interessante. 7 filhos de um homem chamado Cefas foram expulsar um demônio. E eles falam lá, eu te conjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou, Jesus eu conheço, ó como eles creem, e Paulo também, e vós, quem sois? Ó para você ver, meu querido. Os demônios, ele crê na Bíblia, de capa a capa. Mas eles têm trabalhado para quê? Para que vocês venham desacreditar na palavra de Deus, para que vocês venham viver na cegueira espiritual, que vocês venham viver na incredulidade. Que essa palavra venha ser uma palavra abençoada, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a sua casa, toda a sua vida, com toda a sorte de bênção, que Ele esteja cobrindo você e toda a sua casa com o sangue dEle, revestindo Ele com a armadura dEle, que Ele esteja enviando agora uma comitiva de anjos guerreiros com a espada desembanhada de fogo, para guardar você e toda a sua casa
Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui e que você venha ter um excelente domingo na presença de Deus, que você venha crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.